sua Bíblia, eu gostaria de convidar você para abrir em 2 Coríntios 10. Eu vou ler um texto que é bem conhecido, e eu quero pegar uma frase, e a partir dessa frase, começar a introduzir o tópico do qual eu vou falar essa noite. A gente vai ter duas partes interligadas, mas duas partes separadas pelo intervalo. Então eu vou tentar cobrir a primeira parte, a gente encerra, depois do intervalo eu vou tratar de uma outra parte introdutória, mas eu já explico. O texto que eu quero ler é versos 4, 5 e 6. 2 Coríntios 10, versos 4, 5 e 6. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu quero pegar a frase conhecida do verso 5, que diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É minha impressão, à medida que eu ensino sobre esse assunto do qual eu vou falar hoje, que nós falhamos nisso mais frequentemente do que a gente imagina. Levar todo pensamento cativo a Cristo não é uma coisa fácil. Às vezes, algumas das coisas das quais eu vou falar hoje nos escapam. A gente não pensa nelas, não reflete sobre elas. E é por isso que nós, às vezes, vivemos de forma inconsistente ou incoerente com aquilo que nós cremos. Então, eu gostaria de pensar junto com vocês e compartilhar aquilo que eu tenho aprendido acerca de uma maneira de enxergar a vida a partir da história bíblica. Esses 4 grandes conceitos são o que resume a história da Bíblia Sagrada. A Bíblia tem criação, tem queda, o pecado, o desvio, o abandono da proposta divina para o ser humano, depois a redenção em Cristo, que há de ser consumada. Na verdade, esses 4 pilares resumem o que é a história bíblica. E eu vou falar que esses pilares também são uma forma que a gente deveria usar para enxergar a vida. Uma cosmovisão, isto é, uma maneira de enxergar o mundo, uma visão do cosmos, uma visão do mundo, uma maneira de enxergar a vida. E eu vou tentar hoje mostrar a vocês quão importante é esse assunto, tá? E aí assim falar sobre levar cativo todo pensamento a Cristo Jesus, a obediência de Cristo. Bem, deixa eu começar com uma coisa que eu espero, vocês estão enxergando? Esse slide está mais ou menos. Os próximos eu acho que vão estar mais escuros. Por que falar de cosmovisão? É a pergunta. E eu vou tentar começar falando da importância desse conceito. E eu vou pedir a sua paciência. Hoje é o dia ruim. Eu espero em Deus que você aguente após a primeira parte do filme. Essa é a primeira parte do filme, aquela meio monótona assim. Sabe quando o filme começa meio parado e você fala: eu vou dormir hoje, que eu estou cansado. Esse filme, se não der uma agitadinha, se tiver uma ação, eu vou dormir. Vai ser um pouquinho cansativo, talvez, o começo, porque eu vou tentar trazer alguns conceitos que parecem meio filosóficos, mas eu vou tentar simplificar ao máximo. Depois disso, eu espero mostrar a vocês que esse é um assunto bastante prático. Tá? Eu quero começar mostrando que cosmovisão é uma coisa muito prática. Por que a gente fala de cosmovisão? Porque, na verdade, todo mundo tem e nem todo mundo percebe que tem. Nem todo mundo percebe a importância do que é isso. Eu quero dar um exemplo através de experiências transculturais. Eu não sei quantos de vocês aqui já foram para algum país, ou se não, outro país. Ou se não, se já foram para uma parte do Brasil cuja cultura é muito diferente da sua. Quando você tem uma experiência transcultural, você se apercebe de que você tem um jeito de enxergar a vida que é diferente do deles. Mas você precisa ter essa experiência para dar o clique, né? Eu lembro das experiências que eu tive de como isso me marcou. Por exemplo, eu estava lendo sobre uma pessoa que veio de um país
oriental e foi para os Estados Unidos da América, não, foi para o Canadá, e lá, depois de um certo tempo, muito preocupado, ele resolveu terminar o namoro, porque ele entendia que ele não tinha mais sentimentos afetuosos para com essa moça. E, embora o pessoal no Canadá achou que isso era um sinônimo de transparência, puxa, como ele foi coerente, ele entendeu que ele não tinha mais carinho por essa moça, não tinha mais afeto por ela, ele resolveu terminar e não continuar. A família do seu país de origem achou que era um desaforo, um absurdo. Como é que você faz uma coisa dessa com a moça? Quer dizer, o mesmo ato interpretado de duas formas diferentes. Um outro exemplo disso que eu percebi. Quando eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, eu tive contato com alunos da Coreia do Sul. E eu descobri uma coisa curiosa da cultura, não só da Coreia do Sul, mas da cultura asiática como um todo. Eles têm o costume de ficar muito calado em sala de aula, que nem vocês estão agora. Poucas vezes, quase que ai daquele que levanta a mão e fala assim, eu gostaria de fazer uma pergunta, professor, será que não poderia ser diferente? Por quê? Porque na cultura deles, ficar calado é sinônimo de respeito para com quem conhece mais que eles. Só que para o americano, isso era um sinônimo de falta de participação, desinteresse. Esses alunos não sabem engajar com a aula. Olha só, o mesmo ato, ficar calado em sala de aula, para os coreanos era sinônimo de respeito ao professor. Para os norte-americanos era falta de interesse, falta de participação. O mesmo ato. Outra coisa curiosa também, eu morei numa região muito fria, perto do Canadá, nos Estados Unidos da América, perto do Canadá. E lá eu estranhei muito a primeira vez que eu vi gente indo de chinelo para a igreja. Principalmente indo de chinelo estilo Havaianas. Por quê? Eu sou do tempo em que Havaianas não era chique. Hoje em dia ainda você até dá de presente, é mais bonitinho. Eu sou do tempo em que chinelo de dedo era uma coisa que você usava quando você não tinha outro calçado para usar. E alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Então essa ideia de ir para a igreja, a gente estima ir para a igreja com uma roupa bonita e com um calçado bonito. Eu fui criado assim, né? E eu percebi que lá não tem nada a ver. Ir de chinelo era sinônimo de que o clima estava bom, dava para usar chinelo. Porque era tão frio, neve o tempo todo, que na época do verão eles queriam ir de forma mais livre, mais à vontade. Quer dizer, uma coisa simples como ir de chinelo para a igreja, podia ser interpretado de duas formas diferentes. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que quando a gente está numa outra cultura, a gente percebe que os mesmos atos são interpretados de maneira distinta. Por quê? Porque culturas têm maneiras de enxergar a vida. E essas maneiras podem ser até mais sérias. Eu falei de coisas simples, mas podem ser mais sérias. Por exemplo, às vezes a gente interpreta certos atos de pessoas como sendo falta de educação. A gente fala, nossa, mas que sem educação. Mas na verdade, talvez na família dele, ele foi educado a entender que isso era bom, né? Às vezes a gente faz isso em relação a pecado. Você já viu assim, uma pessoa que quer economizar demais e aí ela resolve não participar do retiro da igreja porque ela tá, Aí o outro fala assim, fulano é pão duro. Fulano é econômico demais, é uma maneira de ser jocosa ou zombadora para com alguém que é econômico. Ou senão, o pai que educa a criança e ele deixa a criança mais livre, e a criança é meio barulhenta na igreja. Aí os irmãos que não gostam da criança barulhenta falam assim, esse pai é mole, esse pai é fraco, esse pai não tem pulso. Enquanto o pai entende que para ele significa dar mais liberdade à criança. Olha só, e as coisas podem ir ficando cada vez mais sérias. Nós temos perspectivas diferentes quando a gente enxerga alguma coisa. Todos nós somos diferentes. Tanto de uma cultura para outra, como de uma pessoa para outra. Poderemos ter muitas semelhanças, mas certamente nós temos choques culturais que ilustram esse tipo de cosmovisão, de enxergar o mundo. Eu estou tentando trazer esse assunto para introduzir, para mostrar a vocês que se pessoas enxergam o mundo um pouco diferente do jeito que a gente enxerga, eu não quero cair num erro muito comum hoje. Sabe o que é? Diante de tudo que eu ilustrei, a pessoa fala assim, mas não liga não, é cultural, pastor. Porque essa é uma maneira de dizer, é assim que eles fazem na terra deles. Mas é cultural, é uma frase que a gente passou a usar como se fosse neutra. Só que cultura nenhuma nesse mundo é neutra. Ou ela agrada a Deus, ou ela desagrada a Deus.
Eu me lembro de contato com pessoas, na época que eu estava estudando fora, para dar um exemplo de coisas agora mais sérias, que foram estudar e deixaram suas famílias para trás, porque tinham o desejo de estudar. Só que em 1 Coríntios 7 fala que o marido e a mulher não devem ficar afastados por muito tempo. E se ficarem, que seja por mútuo consentimento, por pouco tempo e para oração. Tem que preencher todos os quesitos. Se não preencher, está errado. Mas alguém poderia dizer, não, Heber, é cultural. Não, essa não é uma boa saída. Nem sempre é cultural cola. É cultural é uma maneira de dizer do jeito que eles fazem, mas não significa que é certo. Ou que deve ser considerado ok. Então, eu vou tentar caminhar para que a gente enxergue a nossa cultura, o nosso jeito de ser, inclusive o jeito meio evangélico de ser, para ver se isso agrada a Deus ou não, se isso combina com a forma como a gente faz as coisas de Deus ou não. Tá? Cosmovisão é uma palavra que define as respostas às grandes perguntas da vida. E quando eu falo grandes perguntas, parecendo aqui que eu vou filosofar, né? Qual é a realidade primordial? Qual é a primeira coisa que existe antes de tudo? Qual é a origem do mundo? O que é o ser humano? Ele é um ser evoluído? Ele é um ser criado? O que acontece quando uma pessoa morre? Por que é possível conhecer alguma coisa? E assim por diante. Essas perguntas todas, e eu não vou falar sobre elas, elas são perguntas meio filosóficas. Quando alguém entra com esse papo, fala assim, está filosofando, né? Na verdade, todos nós temos algum tipo de resposta a essas perguntas. Às vezes a gente não está muito consciente, mas de vez em quando o menino aperta o pai e fala assim, pai, de onde a gente veio? Mesmo que o pai não seja religioso, ele vai ter que dar alguma resposta para isso. Ou, o que acontece quando a gente morre? A vovó morreu, e aí? Aí o pai vai ter que dar alguma resposta para isso. Tenha ele pensado sobre isso ou não. E ele vai responder conforme a sua cosmovisão, a maneira que ele enxerga o mundo. Eu vou ler 2 definições que tem muitas coisas legais, depois eu vou explicar. Não tem importância se você não entender tudo isso aqui. Uma cosmovisão, esse autor, James Sire, escreveu um livro chamado O Universo ao Lado. Ele fala de cosmovisões. E ele diz assim, uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. O quê? Então vamos por partes, tá? Para não parecer que eu estou filosofando aqui. Quando na verdade eu estou. Mas não precisa ser difícil, né? Uma cosmovisão é um comprometimento. Todo mundo que tem uma cosmovisão se compromete com alguma coisa. Ele está amarrado, ligado a alguma coisa. Ele acredita, ele vive e morre por alguma coisa. São os valores maiores da sua vida. É um comprometimento, uma orientação fundamental do coração. Isso é o coração dele, o guia para um lugar, que pode ser contada como se fosse uma história ou um conjunto de ideias. Agora, não precisam ser verdadeiras. Tem gente que acha que o mundo veio do nada, né? Sem Deus. A gente crê que o mundo veio do nada, mas com Deus na história. Ele fez tudo o que há do nada. Então, o fato de pessoas terem ideias sobre como as coisas são, não significa que elas são verdadeiras. Às vezes elas são parcialmente verdadeiras. Elas podem até acreditar em algumas coisas que você entende que são corretas, mas aí chega num ponto em que ela fala alguma bobagem. Já viu conversando com gente descrente? Gente que não ama o Senhor, e aí ele fala alguma coisa sobre a sociedade de hoje. É uma sociedade muito marcada por egoísmo. Você fala, é mesmo? Cara, é uma sociedade muito egocêntrica, muito voltada para os próprios prazeres. Você fala, é verdade, concordo com você. Você fala, esse cara é bom. Aí é uma sociedade que está totalmente voltada para a falência. Acho que o Ocidente não tem mais solução. Você fala, opa, eu acho que a única solução é a gente melhorar as escolas. Aí você fala, ixi. Às vezes a gente conversa com gente assim, que tem noções que podem ser parcialmente verdadeiras, maneira de enxergar os problemas no mundo, mas que não tem total consciência de como a Bíblia trata dessas coisas. E essa definição fala disso. Uma outra um pouco mais simples.
Uma cosmovisão contém as respostas de uma dada pessoa às questões principais da vida, quase todas com significante conteúdo filosófico. É a infraestrutura conceitual, padrões ou arranjos das crenças dessa pessoa. Uma cosmovisão é, portanto, um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Antes do que explicar essa definição aqui, eu quero fazer o seguinte. Eu quero agora pegar essas duas definições, eu quero falar ponto a ponto de coisas que eu gostaria que você aprendesse nessa primeira parte, e a gente vai começar a dar corpo a esse esqueleto. Deixa eu falar coisa por coisa, assim fica mais simples. Primeira coisa que eu queria falar. Cosmovisão é um conjunto de crenças fundamentais. O que eu quero dizer com isso? Significa pressuposições. Todo mundo acredita em certas coisas. Quer ver um exemplo? Você conversa com alguém e esse é, principalmente hoje em dia, em que muita gente defende o tal do relativo, né? Aí ele fala, mas isso aí que você está falando é relativo, isso é relativo. Aí você rouba o relógio dele e fala assim, então eu vou roubar porque esse é o meu meio de ganhar a vida. Fala, não, isso é injusto. Não, é relativo. É claro que ele não acha que é relativo. Quando ele vai para o doutor e ele pede um remédio, o remédio que o doutor prescreve, ele não fala assim, eu posso tanto tomar o remédio como posso tomar um veneno de rato, é relativo. Claro que ele não acredita nisso. Ele acredita em certas coisas muito concretas, muito verdadeiras. Ele parte do pressuposto que o que o médico falou é bom. Todo mundo vive assim. Se não vivesse assim, você ficava doido. Ninguém hoje, eu imagino, a não ser que seja um pouquinho doidinho, ou preocupado, ou desconfiado, ninguém hoje chegou e antes de sentar no banco, deu uma olhada na estrutura para ver se ele segurava você. Ninguém hoje entrou e olhou para o teto para ver se ele não ia cair. Você não vive assim o tempo todo. Teve gente que olhou para o teto agora para ver se vai cair. Né? Por quê? Porque certas coisas você assume na vida. Você faz sem pensar. Né? Todo mundo tem esse conjunto de pressuposições. Quando você chega e enxerga alguém e diz, oi fulano, você não pensa assim, será que é um holograma? Ou será que eu estou conversando com a pessoa de verdade? Ninguém pergunta assim. Você parte do pressuposto que é o fulano que você conhece. Por que isso é importante? A gente vai ver daqui a pouco. Porque nem sempre a gente é consciente dessas pressuposições. E às vezes a gente precisa ser questionado para ver se essas pressuposições são corretas ou não. Às vezes, quando pessoas estão em pecado, por exemplo, às vezes elas estão tão cauterizadas no seu pecado que elas não percebem mais que isso é pecaminoso. Ela parte do pressuposto que todo mundo faz. E ela precisa ser questionada nas suas pressuposições. Mas todo mundo tem um conjunto de crenças fundamentais. Isto é, ele acredita em certas coisas, ele vive baseado nessas coisas. Isso é a maneira dele entender o mundo. Pois bem, tem mais. Agora, isso é consciente ou não? Todos têm uma cosmovisão. Aí que vai aquilo que eu estava falando antes. Tem gente que não percebe. Tem gente que nunca teve aula de cosmovisão. Até que o pastor Heber falou lá em Fortaleza. Uma palavra lá que eu nunca tinha ouvido falar, uma tal de cosmovisão. Mas, na verdade, do que eu estou falando aqui, é só um nome chique para uma coisa que todo mundo tem. Você e eu somos formados de um jeito de enxergar o mundo. E de fazer as coisas baseado naquilo que você enxerga. Baseado naquilo que você entende ser correto ou não, por exemplo. Né? Então isso ajuda a gente a entender que esse é um aspecto importante. Essa ideia de ser, esteja você consciente ou não, você tem. Então, o que eu gostaria de fazer nessa semana? Torná-la um pouquinho mais consciente. Por quê? Quanto mais conscientes da nossa cosmovisão, melhor vai ser a nossa coerência. A gente sabe, quem é cristão há algum tempo, sabe que nem sempre você age de acordo com aquilo que você fala. Por exemplo, você fala assim, Deus é todo poderoso. Vocês acreditam nisso? Que Deus é todo poderoso? Mas por que você tem medo? Porque nem sempre você anda baseado naquilo que você fala. Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Você sabe que Deus cuida de cada coisa. Mas nem sempre você anda baseado nisso.
Às vezes, as coisas não desceram até o mais interior, né? E é por isso que a gente precisa se tornar mais consciente do que realmente tem regido as nossas ações. Será que o que está no meu coração é o que a Bíblia Sagrada coloca? Ou será que eu estou sendo direcionado por princípios que não são bíblicos? A gente precisa olhar, investigar, levar cativo todo pensamento. Levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Outro ponto. É o instrumento interpretativo da realidade. Aqui é interessante. Há pessoas que dizem que cosmovisão são como óculos, com os quais você enxerga a realidade. E quando diz óculos, imagine óculos que tenha cor, só para ilustrar, tá? Tem gente que enxerga o mundo meio verde, tem gente que enxerga meio azul, tem gente que enxerga meio vermelho. É por isso que as opiniões às vezes divergem sobre um mesmo fato. Pega o que aconteceu na boate, lá no Rio Grande do Sul. Tragédia, né? Outro fala, mas as autoridades também não fazem nada. Outro diz, mas eu acho que o problema são as famílias. Cada um falou uma coisa. Mesmo evento. Por quê? Nós temos óculos diferentes. Eu gosto da explicação de um outro autor que falou que, na verdade, cosmovisão não é como óculos. É melhor. Cosmovisão é como o nosso olho. Por quê? Ninguém acorda de manhã e fala assim, olha só, estou vendo. Não. Você nem percebe que você está vendo e interpretando cada coisa da vida, toda hora. Ela faz parte do seu HD de uma tal forma que você nem percebe que está rodando. Que o programinha está rodando. E você lê o mundo desse jeito. Você enxerga o mundo desse jeito. Tudo que você comenta, tudo que você faz é baseado na maneira como você lê as coisas. E às vezes a maneira como você lê as coisas pode refletir princípios bíblicos, como pode não refletir princípios bíblicos. Cosmovisão é sujeita a ter inverdades e ser incoerente. Como eu falei, às vezes a gente não é coerente. Às vezes a gente crê em coisas que não são verdadeiras. Tem pessoas que conseguem crer em coisas contraditórias. O Brasil está repleto de cristãos, entre aspas, que são espíritas. Gente que tem algum envolvimento com Jesus Cristo, mas que às vezes acredita em misticismo proibido nas Sagradas Escrituras. Eles não enxergam incoerência. E muitas vezes as cosmovisões das pessoas, elas demonstram esse tipo de incoerência. O que a gente percebe é o seguinte, normalmente a pessoa não percebe a incoerência. Quando ela percebe, ela tem problemas. Quando ela percebe, ela entra em crise. Né? Porque cosmovisão não se sustenta bem se não for amarrada. Eu digo que cosmovisão costuma ser, antes de falar desse último ponto, cosmovisão costuma ser como uma rede. Ela é toda amarrada. Aquilo que a gente acredita tem que estar tudo amarrado. Por quê? Porque se não tiver como uma rede, fura, e se tem furo, não segura o que tem que segurar. Não dá sustentação, não segura o peixe, né? Se é uma rede, ela está interligada, e se tem um rasgo, então ela tem um problema. É por isso que de vez em quando a gente diz assim, caiu a ficha. Como é que eu andei tanto tempo errado? Porque você estava sustentando incoerências. Você estava sustentando formas inconsistentes de viver. Aqui tem uma coisa preciosa. Cosmovisão é o comprometimento do coração. Eu falei disso antes, eu quero usar esse texto da Bíblia aqui. Ó. A Bíblia diz que o homem reflete o seu coração. Provérbios 27 fala isso aqui. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha só o que esse texto quer dizer. Olha a comparação de água com coração. O texto fala que a água, ela reflete o homem. E o homem ou melhor, a água ou apresenta o que o homem é, né, a forma dele. Por que ele está comparando com a água? É uma época em que não tinha espelho em tudo quanto é banheiro, né? Então ele falava de reflexo na água. E por que essa palavra é muito interessante? Porque olha o que ela diz. Como na água o rosto corresponde ao rosto, isto é, o que está lá na água corresponde ao rosto da pessoa, assim o coração do homem ao homem.
Eu costumo dizer que a gente está acostumado a pensar que o coração reflete quem nós somos. É o contrário. A gente reflete o que é o nosso coração. O coração é quem a gente é mesmo. E isso, naturalmente, resulta em ações que combinam com o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Isto é, ela coloca para fora aquilo do que o coração está repleto. E Jesus falou disso porque Jesus sabia que havia casos em que as pessoas eram hipócritas. A ideia de hipocrisia, né, vem do grego de usar máscaras. Por quê? Porque é você tentar esconder o que está no coração. Porque o coração naturalmente joga para fora aquilo que crê. Por isso que de vez em quando a gente percebe quão mal a gente é quando certas coisas nos levam à ira. Sabe aquilo que te leva à ira e de repente você fala, ou pensa, ou faz. Quando você se viu, você fala, calma. Você nem sabia que você virava esse bicho. Mas às vezes nós somos, Deus dá um vislumbre daquilo que está no coração. Né? Quando alguma coisa não anda bem, e aí você evidencia algo que está lá dentro. Isso aqui é uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás e eu achei muito preciosa, quero compartilhar com vocês. Nós estamos acostumados e treinados a pensar que o ser humano é homo sapiens. Esse é o termo técnico usado na escola. Mas quando a gente estuda cosmovisão, né, cristã, sadia, a gente tinha que entender que o homem não é o que pensa. O homem é aquilo em que o seu coração se apega. Ele é fundamentalmente um homem religioso. Isso é interessante. Nós somos aquilo em que o nosso coração se apega. Se nós nos apegamos a riquezas, você logo vai ser detectado como uma pessoa gananciosa. Se você se apega ao seu status ou que as pessoas pensam de você, você vai ser logo detectado como uma pessoa exibicionista ou egocêntrica, ou coisa do tipo. E é por isso que eu queria inverter um pouco do que a gente aprende. Essa ideia de homo sapiens é uma ideia que vem sido falada nas escolas e a gente não pensa tanto nas implicações delas, mas quando a escola pensa só em educar, em trazer informação para a mente, ela acha que o ser humano só difere do animal no fato de que ele é pensante. Como uma vez disse o reverendo Augustus, as pessoas ensinam que o homem veio do macaco, ficou ereto, caiu o rabo e de repente deu uma consciência. Né? Começou a pensar, aí virou ser humano. Quer dizer, começou a pensar é o fator final. Veio a consciência e começou a pensar. Quando na verdade Deus fala de algo muito mais fundamental que define o ser humano como quem ele é. Ele é um ser religioso. Ele adora. Ele foi feito para adorar. Todo ser humano, seja ele presente numa igreja ou ateu, ele foi feito para adorar. É por isso que Romanos 1 fala que quando os homens rejeitam a Deus, eles adoram a criatura em lugar do Criador. Você fala, pastor, mas eu sei de gente que adora animais, eu sei de gente que adora deuses feitos por mãos humanas. E os homens que não têm Deus? Eles adoram a criatura ao invés do Criador. Todo ser humano é adorador. Às vezes ele adora a criatura ao invés do Criador. Mas e ele adora coisas que Deus fez, que fazem parte da criação. Mas a ideia é que todo ser humano se apega a alguma coisa. Então, esse é um ponto-chave dessa nossa primeira fala. E eu vou continuar agora dando algumas ilustrações, mostrando que nós somos aquilo a que o nosso coração está apegado. E é por isso que quando a gente tem o nosso coração aberto, exposto, a gente é envergonhado. Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios 14, que fala assim, que aquele homem que profetiza, que tem o dom da profecia, lá explicando, aquele homem que fala em nome do Senhor, a palavra do Senhor, quando Deus fala, os segredos do coração lhe são manifestos. E aí ele diz, Deus está neste lugar. Está lá em 1 Coríntios 14, verso 24 e 25. O que isso significa? No meu entendimento, o que aquele texto está dizendo é que quando a palavra de Deus fala de tal forma à pessoa, como se Deus estivesse falando com ela, ela diz assim, Deus está aqui. Por quê? Porque todos os segredos do coração foram expostos.
De vez em quando, é bem possível que o pastor Cleiton já tenha experimentado isso. De vez em quando, a gente cumprimenta as pessoas na porta da igreja e chega alguém e diz assim, pastor, quem te falou? Fala para mim, quem é que te falou? Falou o quê, meu irmão? Não, o senhor falou tudo da minha vida aí. Eu quero saber quem é que contou para o senhor. Por que a palavra de Deus consegue falar a pessoas diferentes, de contextos diferentes, como se fosse exatamente para você? Você não diz assim? Aquele dia que eu fui na igreja, o sermão foi para mim, pastor, foi para mim. Porque Deus faz assim, ó, Ele expõe os segredos do coração. Quando Deus fala, Ele expõe os segredos do coração. Ele traz à tona quem você é. E você diz, realmente Deus está aqui. Deus está aqui. Então, a ideia de trazer à tona as coisas do coração significa mostrar quem você realmente é. Estudar cosmovisão é, em certo sentido, um tapa na cara da gente mesmo. Porque a gente começa a ver quem a gente realmente é quando a gente sonda o nosso interior. Lembra da oração de Davi? Tu me sondas e me conheces, todo mundo gosta. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. A palavra nem me chegou à boca, o Senhor já conhece toda. Deus sabe tudo. E eu não fujo da presença do Senhor. Subo aos céus, lá estás. Se faça a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Tomo as asas da alvorada e vou para longe, o Senhor está lá também. O Senhor me conhece desde que eu fui entretecido, né? Eu fui tecido, eu fui costurado no ventre da minha mãe. O Senhor conhecia todos os meus dias, antes de qualquer um deles haver. Depois dessa parte do Salmo, todo mundo gosta dessa parte, é muito linda, é quase todo o Salmo. Davi fala uma coisa estranha para alguns. Ele fala dos inimigos de Deus. E ele começa a falar que os inimigos não amam a Deus. E os inimigos... E aí de repente ele solta uma assim, eu os odeio com ódio consumado. Aí você... Aí ele fala assim, Senhor, sonda o meu coração. Conhece os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. O que Davi está fazendo? Ele sabia que Deus sondava. Ele diz isso no começo do Salmo. Ele sabia que Deus perscrutava, ele sabia disso. Ele sabia que a palavra nem tinha saído da boca. Mas quando ele se apercebeu daquilo que ele falou, ele quis que não houvesse pecado naquele seu sentimento. Aí ele pede, Senhor, sonda, para ver se eu não estou falando algo que não seja mal. Essa é a ideia de estudar cosmovisão, de tentar enxergar o que está no coração. Não só o que a gente fala, porque às vezes a gente é bonitinho na hora de falar. Né? Eu tenho aprendido que adulto sabe, de acordo com a etiqueta, a gente estava falando hoje, com a educação, ele sabe falar bonito, né? Eu estava ensinando para minha filha, eu já dei essa ilustração em alguns lugares, estava ensinando para minha filha quando era mais nova, sobre agradecer as pessoas quando recebe um presente. Criança não tem assim, né, aquela coisa de etiqueta. Se ela gosta, ela faz festa, se ela não gosta... Eu estava tentando ensinar ela. Por quê? Porque não é comum para ela dizer assim, ai, obrigado, que lindo. E depois você fala, não sei onde eu vou colocar isso aqui. A gente é capaz de fazer isso. Mas criança é mais franca, né? O ponto é, quando os segredos do coração são manifestos, quando a cosmovisão ela é mais evidente para a gente começa a enxergar quem de fato nós somos. E é importante a gente enxergar para que não haja incoerência. Eu quero dar 3 ilustrações e eu provavelmente vou terminar essa primeira parte antes de entrar na próxima, antes da gente fazer o nosso intervalo. Eu coloquei aqui 3 figuras que ilustram cosmovisão. Quero primeiro falar da figura das lentes sobrepostas, depois do fundamento de uma casa, depois a figura de um iceberg. Só para ilustrar, essas não são ideias minhas, eu tirei de colegas que também ensinam esse assunto, mas eu quero aqui compartilhar com vocês. Uma cosmovisão é formada por camadas de pressuposições que se sobrepõem, como lentes, formando a matriz geral por meio da qual conhecemos o mundo e agimos nele. Estes pressupostos se apresentam na forma de motivações, crenças básicas, certezas básicas, compromissos de fé, valores. Então deixa eu dar uma ilustração com um gráfico. Como você enxerga o mundo amplo, ou um casebre, né?
desde o macro até o micro, vai depender das coisas que você tem no seu interior, da sua cosmovisão. Então, as ideias que você tem do mundo falam alguma coisa a seu respeito. Tem gente que pensa que o mundo é um lugar a ser explorado, tem gente que não quer sair do cantinho onde está. As suas certezas, tem gente que diz, não, esse mundo é mau. E aí o outro fala assim, não, eu acho que Jesus ensinou a gente a estudar o mundo. Estão falando da mesma coisa? Mas usam a mesma palavra, né? As certezas podem ser diferentes para as pessoas. As motivações. Alguém pode dizer assim, não, eu acho que eu sou motivado a desbravar e conhecer tudo isso. O outro fala, não, eu acho que eu tenho que cuidar do meu cantinho. A gente enxerga com as crenças, com os valores, enxerga de forma diferente. A ideia é mostrar que cada lente sendo colocada sobre a outra, muda a cor com a qual você enxerga alguma coisa. Essa é a ideia, tá? Então, nós todos somos pessoas com várias lentes sobrepostas, que interpretamos o mundo de um jeito diferente. Então, você e eu temos cores diferentes. Pode ser que a gente tenha um amarelo igual, mas o azul é um pouco diferente, o seu do meu. Então é por isso que a gente lê certas situações, né? A gente consegue fazer isso até com pecados, o que é triste, mas é verdade, né? Alguém chega para você e fala assim, você viu o que o pastor Clayton fez? Absurdo, né? Aí você, né, esse meu irmão aqui fala assim, não, ó, eu não queria que a gente conversasse sobre isso porque acho que isso aí seria fofoca, seria maledicência. Não, por favor, longe de mim. Eu estou compartilhando porque eu tenho liberdade contigo. Se você é um cristão maduro, eu queria que a gente orasse pelo pastor Clayton. Eu não faço isso com todo mundo. A gente pode mascarar a mesma coisa, que para ele foi maledicência, difamação, mas eu não. Eu entendi como uma oportunidade, entre aspas, de orar pelo pastor Clayton. De interceder por ele. Nós podemos enxergar as coisas de maneira diferente. Por isso que eu falei, forma uma visão diferente do mundo. Eu dou uma ilustração que eu lembro de um missionário, me marcou isso. Mostra essa questão cultural. Uma vez um missionário chegou com um pedaço de madeira, assim, pedaço de pau, mostrou e falou, o que vocês acham que é isso aqui? Ele vinha de uma tribo em Guiné, cuja capital é Conakry, fala francesa, mas tem vários idiomas das tribos e tal. E aí ele trabalhava lá numa determinada tribo e ele falou, o que vocês acham que é isso aqui? Aí todo mundo chutou um monte de coisa, ele falou, vocês acertarem eu vou dar um prêmio, né? E todo mundo tentou, ninguém acertou. No final ele falou, isso aqui é uma escova de dente. Aí ele explicou, olha, numa cultura em que não existe pasta dental, tal, eles usam essa madeira porque ela é molinha para mascar e tirar algumas das impurezas do dente. Agora, por que aquilo me marcou? Uma pessoa daquela tribo olha para aquilo lá e fala, claro, uma escova de dente. Você olha para aquilo e fala, claro que não, é um pedaço de madeira. Talvez fosse jogar na lenha, né? Fogo assim para queimar. A mesma coisa, mas comunica ideias diferentes para as pessoas. Por quê? Porque o que é diferente não é a coisa. A coisa é a mesma. O que é diferente são as lentes que a gente usa. A gente usa lentes diferentes. Então, é por isso que, às vezes, essa aqui são duas fotos que eu peguei de um amigo, em que mostra, primeiro, o foco em uma coisa. Não sei se dá para perceber. Olha só, às vezes você vê isso em televisão. Presta atenção, ó. Focado lá atrás, nas casas, depois fica embaçado lá e foca aqui na frente, nas flores. Às vezes a televisão faz isso, né? Às vezes tem nossos olhos focados em coisas diferentes. Uma outra ilustração. Cosmovisão como os fundamentos de uma casa. Uma cosmovisão funciona como o nosso fundamento que sustenta todo o nosso edifício de conhecimentos e experiências, fornecendo a base para o nosso agir. Assim como as fundações de uma casa ficam ocultas a maior parte do tempo dos olhos das pessoas, assim também são os pressupostos tácitos que formam nossa cosmovisão. Quando a gente olha para uma casa, é isso que a gente vê. Quem mexe com construção sabe que quando a gente olha para uma casa e vê ela pronta, fala, ó, custou bastante dinheiro. Mas quanto custa esses tijolos e essa tinta e essa massa corrida e isso e aquilo? Não, você não entendeu. Custa muito dinheiro porque tem uma outra casa embaixo. Não é?
Você já viu construção? Quem não entende de construção é assim. Quem já viu, não entende de construção, mas já viu construção, às vezes fica desanimado quando não vê parede. A gente se empolga quando sobe parede. Já percebeu? Se você não entende de construção civil, chega no lugar e fala, o que vocês fizeram? Não fizeram nada. Rapaz, nós fizemos muito, gastamos já não sei quantos R$1.000. Porque trabalhou na fundação. Por que essa ilustração é interessante? Porque nós somos parecidos com essa casa, e cosmovisão é aquilo que está no fundamento da casa. Agora deixa eu dar uma outra ilustração que não está aqui, para você entender o que eu quero dizer. As pessoas acham que religião é uma coisa muito importante na vida delas, mas elas não entendem o que elas estão falando. Você vai evangelizar alguém, você chega e diz para as pessoas assim, olha, você conhece Jesus Cristo? Ah, conheço. O que é Jesus para você? Aí fala, Jesus é tudo. Normalmente é essa, né? Não sabe dizer o que é tudo, mas essa sai facinho. Ah, Jesus é tudo. E quando você vai investigar a vida religiosa da pessoa, você percebe que Jesus é tudo significa que ela tem um cantinho da vida dela reservado para Jesus. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que acham que religião é como o quartinho dos fundos da sua casa. Sabe aquelas pessoas que têm a casa na frente, tem uma edícula, né? Tem um quartinho no fundo? Você fala, olha, a religião é tão importante que eu tenho um quartinho lá no fundo só para isso. Está reservado lá para isso. Está certo, está trancado há um tempo, está meio sujo, tem que dar uma limpeza. De vez em quando eu entro lá e limpo, mas tem um quarto só para isso. E elas acham que isso marca as suas vidas. Então é comum você ouvir gente falando assim, não, eu sou católico. Mas será que ela age baseada num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo? Será que ela age num Deus que é soberano? Será que ela age num Deus que se encarnou e se fez homem? Todas essas crenças são próprias do catolicismo. Mas se ela não age baseado nisso, então aquela não faz parte da cosmovisão dela. É só o quartinho nos fundos. Quer saber o que é cosmovisão? É o que está debaixo da terra. Isso é cosmovisão. Essa é a sua verdadeira religião. É aquilo que segura o chão em que você pisa. O que eu quero dizer com isso? Cosmovisão é uma coisa tão séria, tão importante, que quando treme a terra, racha a casa. Se o quartinho fica sujo, não afeta o resto da casa. Ele pode ficar trancado. E tem muita gente nesse Brasil cuja religiosidade, inclusive evangélicos, infelizmente, cuja religiosidade é como um quartinho nos fundos. Não afeta o resto da casa. Parece importante, porque você deu um quartinho inteiro para isso. Mas você pode deixar trancado e não interfere no dia a dia da casa. Isso não é a sua verdadeira religião, ou aquilo em que você se apega. O que você se apega está aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo. Isso sim. E é descobrir o que está lá embaixo que é importante para a gente. Quais são as nossas crenças, nossos valores, nossos compromissos de fé? Aquilo onde eu piso. O que me dá sustentação. Aquilo que quando balança, eu chacoalho. Por que Abacuque, no final do livro dele, né, pastor Clayton falou do livro que eu escrevi sobre Abacuque, no final do livro dele fala assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos campos, todavia eu me alegro no Senhor. E ele pede ao Senhor que seja como a corça que corre para as montanhas. O que ele está querendo dizer? Ele diz assim, finalmente eu tenho chão seguro. Isto é, não me afeta mais, porque o meu fundamento é bom. Às vezes na vida cristã, a gente está sob chão que não é tão seguro. Por isso que Jesus falou de construir a casa sobre a rocha. Porque se você não tem boa fundamentação, a sua casa vai ruir. A ideia é que a gente aprenda, quando estuda cosmovisão, a construir a casa do jeito que ela tem que ser construída. A ter bons fundamentos, a trabalhar com eles para que a casa seja bem sólida, de baixo para cima. Última ilustração. O iceberg é interessante. O iceberg fala muito de cosmovisão. Você já deve ter ouvido essa ilustração antes, mas essa é uma figura bem ilustrativa. Se você consegue enxergar, não sei se dá para ver bem,
A gente já ouviu falar, e isso é fato, que o iceberg que a gente vê fora é só o que a gente chama de a pontinha. Né? A gente até fala isso. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Isso é, aquilo que você está enxergando. Tem muito mais embaixo da água. Por que essa é uma boa ilustração? Nós somos exatamente como esse iceberg. O que as pessoas veem é o que está acima da água. Mas tem muita coisa abaixo da água que você tem alguma... que nem sempre é compreensível. Vou dar exemplos aqui. Isso talvez ajude você. Olha só. Isso eu tirei também de um amigo que é muito bom nessa área de cosmovisão. Ele mostra o seguinte. No fundamento está o coração. Do coração procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23, que é palavras de Salomão. Então o coração é o que está no fundamento. É a dimensão central do ser humano. Ele responde ao que está no coração. Por isso que a Bíblia fala que Deus faz uma mudança radical nas pessoas. Não é uma cirurgia cardíaca, tecnicamente falando. Mas ele fala de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O que ele está querendo dizer? Eu vou mudar o seu centro, o mais interior. Inclusive, isso é uma coisa muito preciosa acerca de entender cosmovisão. O que acontece na vida de uma pessoa que antes era inimiga de Jesus Cristo e de repente se torna um discípulo de Cristo? Pega alguém como Saulo de Tarso, que odiava tanto os cristãos que acompanhava aqueles que os matavam. Mas de repente, Jesus Cristo chama ele na estrada de Damasco, o confronta e o transforma. E aí que vem uma coisa interessante. Paulo traz um relato muito rápido, um raio-x espiritual do que aconteceu na vida dele lá em Filipenses 3. Ele fala, olha, se tem alguém que podia confiar na carne, eu, mais do que vocês. Vamos fazer um teste? Ele fala assim, eu sou um hebreu dos hebreus. Você é hebreu? Não. Então, estou na frente. Ah, mas alguém pode dizer, não, mas eu sou hebreu. Ele fala, eu sou da tribo de Benjamim. Isto é, eu fiquei no reino do sul, que foi mais fiel ao Senhor. Você é da tribo, de outra tribo, perdeu. Ah, não, mas eu sou da tribo de Benjamim também. Mas eu sou, quanto à lei, eu sou fariseu. Eu estudava mais que todo mundo. Paulo vai dando todas as qualificações para mostrar que se tinha alguém que era para confiar nos feitos da sua vida, era ele. E ele diz que no dia que ele conheceu a Cristo, ele largou tudo e considerou isso como refúgio. Em outras palavras, lixo ou esterco. Ele considerou tudo isso como nada, com o propósito de conhecer a Cristo. O que aconteceu na vida desse homem? Ele teve uma mudança fundamental, isto é, lá embaixo. Ele teve o seu coração transformado. É por isso que o que brota de lá passou a ser diferente. Uma pessoa que antes odiava Cristo passa a amar Cristo. Uma pessoa que antes pensava em como fazer mal para os crentes, agora quer sofrer junto com eles. Vai entender. Vai na igreja, canta umas músicas bobas e ainda dá dinheiro para a igreja. É assim que as pessoas olham para o crente. Não entendem? Né? Zombam, acham estranhíssimo. Por quê? Porque eles não têm o mesmo coração. A ideia de coração ilustra bem. O iceberg lá embaixo é o fundamento, é o que está no mais profundo do nosso ser, o nosso coração. É lá onde Deus trabalha quando Ele transforma alguém espiritualmente. Depois disso, a dimensão psíquica, isto é, aquilo que as pessoas percebem, internalizadas ao longo da vida. Crenças, valores, certezas, traumas, sentimentos, motivações. Está um pouco ruim de ler, eu estou lendo para vocês. A ideia é que o que você acredita, o que você defende, as suas motivações, elas são norteadas pelo que está no coração. O coração é a coisa mais fundamental. Quando o coração está segundo o coração de Deus, então as suas motivações combinam com as de Deus. Suas crenças, seus valores combinam com os de Deus. Mas nem sempre é assim. Porque nem sempre o nosso coração combina com tudo em Deus. Por exemplo, o próprio Davi fez uma oração lindíssima. Salmo 86, 11. Ele fala assim, Senhor, ensina-me a temer só o teu nome. Eu acho preciosa essa oração. Por quê? Não é que ele não temia a Deus. Mas ele sabia que o coração dele tinha mais do que um temor. E ele queria que o seu coração fosse não dividido.
fosse integralmente do Senhor. O coração reflete algumas coisas que nós cremos, algumas motivações que nós temos, algumas certezas, alguns traumas. Por exemplo, quando uma pessoa vai aconselhar outra, está tentando aconselhar uma pessoa biblicamente e percebe que ela tem certos problemas, não dá. Às vezes você precisa ir mais fundo para entender certos traumas. Só que é aqui que eu vou falar uma coisa importante para cristãos. Todo profissional, por mais competente que seja, quando aconselha alguém, um psicólogo, outra pessoa, por mais competente que seja, por mais que tenha boas ferramentas, normalmente só consegue chegar até aquela primeira parte do iceberg. O problema é que alguns traumas, motivações, certezas só são entendidas quando a gente, pela palavra, chega até o coração. Porque é lá onde está a raiz de tudo. É lá que faz a gente entender por que uma pessoa desprezada a vida inteira resolve, de repente, dizer para si, não, eu agora vou me dar o direito de ser feliz. Já viu essa frase? Aí tem gente que fala assim, isso mesmo, faz isso mesmo. Vai, usa o seu dinheiro, faz uma viagem, se divirta. O que as pessoas estão fazendo é trabalhando só com os traumas, mas não entendendo o que está por detrás dos traumas. Uma vez eu conversei com uma moça. Foi uma das conversas mais preciosas que Deus me deu a oportunidade de fazer enquanto eu era capelão lá na Universidade Mackenzie. Essa moça um dia chegou no meu gabinete, estava chorando muito lá na capela, e chorava, e eu não estava lá. A secretária da capelania foi lá, uma vez convidou, vem conversar aqui, tem uma pessoa, pode te orientar, ele é capelão. Tá? Ela falou, não quero, obrigado. Foi uma segunda vez, tentou, não. Terceira vez, insistiu, ela foi. Quando ela entrou no meu gabinete, onde eu trabalhava, primeira frase que ela disse, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não acredito no que você faz. Aí na hora eu fiz que nem Neemias, orou ao Senhor e disse, quando o rei pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Tem um texto muito bonito lá de Neemias 2, fala assim, que na hora da conversa, ele orou ao Senhor e falou para o rei alguma coisa. Eu falei na hora, Senhor, me ajuda. E eu lembro de ter tido uma conversa com ela, em que, por graça de Deus, não é que eu planejei e fiz muito bem, eu nem recomendo isso para todo mundo, mas foi o que eu julguei ser direção de Deus naquela hora. Para não perdê-la, eu não falei de Deus nenhuma vez. Mas eu comecei a perceber que aquela moça era uma moça que a vida inteira tinha lutado para guerrear. Tinha traumas terríveis com o pai, tinha traumas terríveis em relação à fé evangélica, porque quando o pai ficou doente, a mãe chamou um monte de crente para orar e tentar fazer com que aquilo saísse, o demônio saísse, o demônio da doença e tal, e fizeram um fuzuê na casa dela, e ela ficou revoltadíssima com isso, cresceu com certa ojeriza de crente. Depois o tempo passou, ela se afastou da família e não se dá bem com a mãe, e casou-se, teve uma filha e logo se separou. A única coisa que restava para sua alegria era sua filha. Trabalhava lá no Mackenzie, era funcionária lá, e aí, pouco tempo antes de conversar comigo, a filha disse, não quero mais morar contigo, mãe, quero falar com meu pai, quero morar com meu pai. Perdeu a filha, ficou sozinha, trabalhando e na expectativa da filha voltar para casa. Um dia mudar de opinião. Um dia a chefe dela chega para ela e fala assim, eu vou precisar mandar você embora. O mundo dela estava ruindo. Só que o que ela não tinha enxergado? Que ela passou a vida inteira negando que ela precisava de outra pessoa. Ela queria fazer as coisas sozinhas, porque ninguém nunca tinha ajudado ela. Então ela foi na raça, tentando lutar na vida e ser forte, dizer, vamos lá. Só que um dia ela não aguentou. Aí quando eu terminei a conversa, eu falei assim, você percebeu que você não se basta? Ela falou, é verdade. Aí eu falei assim, nós vamos conversar de novo. E eu vou te falar de um Deus de quem você precisa. E você vai, fique certa que da próxima vez a gente vai ler bastante essa Bíblia aqui. E vamos orar. Você vai sair daqui, eu vou ajoelhar e vou orar por você. Nós conversamos umas 8 ou 10 vezes aquele ano. Aí eu achei tão curioso que à medida que eu falava de Cristo para ela, eu não sei quanto ela conseguiu entender ao final. Depois ela acabou tendo que sair do Mackenzie e eu perdi o contato com ela. Mas ela já se julgava crente. Então ela falava assim, Heber, aqueles católicos lá, eles não são como a gente. Essa é a moça que entrou no meu gabinete poucos dias antes, falava assim, eu não acredito no que você faz.
E agora ela já se dizia, a gente pensa diferente, né, Eva? O que acontecia na vida dela? Tinha coisas lá embaixo, lá no coração, que precisavam ser investigadas. E é lá que Deus trabalha, porque Ele sabe que se não chegar no coração, não adianta. Por último, olha só. Aqui é a vida consciente. As nossas palavras, nossas atitudes, cultura, tudo que a gente faz é reflexo do que a gente é aqui embaixo. Essa é a segunda parte. Eu não vou entrar na segunda parte. Eu vou terminar agora, acho que é uma boa. Deixa eu fechar dizendo por que eu disse o que eu disse. E a gente vai fechar para o nosso intervalo. Por que eu quis apresentar esse assunto aqui? Porque eu preciso primeiro tornar você consciente de que ele existe. E a gente tem que torná-lo consciente. A minha segunda parte, depois do intervalo, vai ser mostrar um grande problema entre evangélicos brasileiros. Que é uma incoerência nas suas cosmovisões. Aí essa vai ser a minha segunda parte. A gente vai tratar de como crentes têm se distanciado do chamado de Deus na vida deles. Por quê? Porque não articularam bem suas cosmovisões de acordo com o chamado de Deus. Então, eu primeiro precisava dizer o que era cosmovisão antes de falar do problema. Eu passei essa primeira parte inteira só ilustrando a importância da gente estudar cosmovisão. Depois a gente vai falar, então, o que tem acontecido com os evangélicos em geral, para que eles não sejam tão participativos, engajados e representativos mesmo do que deveriam ser no nosso país. Eu digo isso porque nós somos uma nação que tem se tornado grandemente evangélica de nome. Mas se isso não tem surtido efeitos significativos na nossa sociedade, o que está acontecendo? É disso que eu quero falar depois do intervalo, tá bem?